Oi, gente. Pois é, os aliados de Bolsonaro querem Tite, o técnico da seleção brasileira, fora da seleção brasileira. E eu quero dar as boas-vindas a Tite como novo, recente comunista, né? Tem muitas pessoas sendo acrescentadas às fileiras do comunismo e agora é a vez de Tite, como vocês vão ver nessas fotos, né? Pelos apoiadores do Bolsonaro que caracterizaram o atual técnico da seleção como um comunista, tendo em vista que ele, no passado, foi ver Lula. Obviamente, Lula não é comunista, mas enfim, esse assunto para um outro vídeo. E ele se recusou a ir ver Bolsonaro, e a atitude mais recente é que Tite se posicionou contra a existência de uma Copa América no Brasil, quando o Brasil está passando por essa enorme crise sanitária, não é? Que não seria uma imagem adequada para o país sediar um evento, estar recebendo delegações durante a crise da pandemia, essa crise sanitária, e Tite se posicionou, ao meu ver, corretamente sobre isso, né? Não é o momento realmente de Copa América, não é? As eliminatórias já estavam marcadas, ok, vamos fazer eliminatórias, né? É, os eventos de Libertadores estão sem público e também estão tendo todos os mecanismos de segurança, mas a Copa América, claramente, nesse momento, é uma atitude desesperada de um presidente com queda de popularidade, com a população arriscando a própria vida, parte da população arriscando a própria vida para poder se manifestar contra o presidente. É óbvio que se trata de uma manobra política, não é? E algumas pessoas perceberam isso, perceberam que se trata de uma manobra política e por isso, entre outros motivos, estão se posicionando contra esse evento da Copa América. O Tite é o mais novo alvo dos bolsonaristas, né? Eles criticam o boicote à Copa América, que inclusive talvez saia em breve um manifesto dos jogadores sobre isso, né? E aí eles estão publicando fotos como essa, né, no Tite com Lula. O que eles se esquecem de dizer é que o Tite já deu várias entrevistas dizendo que ele entende que ele errou ao fazer isso com Lula, não porque ele fosse contra o Lula ou a favor do Lula, mas que ele entendia que não deveria misturar esporte com política e que essa mistura não é adequada, e ele entende que ele errou ao fazer isso. Então, quando eles colocam essa foto, tudo o que eles lembram é que o Tite já fez uma reflexão sobre isso, dizendo que errou. Mas, enfim. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro fizeram uma campanha nas redes sociais contra o técnico Tite na noite de sexta-feira, com a hashtag Fora Tite. Os usuários das redes pediram a saída do técnico da seleção e divulgaram imagens dele com o ex-presidente Lula. Tite se encontrou com Lula em 2012, quando o petista não era mais presidente, vale a pena lembrar, né? E o técnico alternava o Corinthians, e Lula é um dos torcedores ilustres do Corinthians, né? O Corinthians tinha ganhado pela primeira vez a Libertadores, né? E o técnico mostrou a taça para o ex-presidente. E mesmo assim, Tite tem dito que errou ao fazer isso com o ex-presidente Lula. Mas enfim, né? Desde 2016, Tite é técnico da seleção. Em dezembro de 2018, ele se recusou a encontrar Bolsonaro, então presidente eleito, em uma possível comemoração do título da Copa América, que seria jogada no ano seguinte no Brasil. A minha atividade não se mistura e eu não me sinto confortável em fazer essa mistura, respondeu ao ser questionado. Na época, o encontro com Lula também foi relembrado, e em entrevista ao Sport TV ele afirmou que errou ao levar a taça para Lula. Errei lá atrás. Não farei como presidente antes da Copa e nem agora, porque entendo que misturar esporte e política não é legal. Fiz errado lá atrás? Sim. Faria de novo? Não. Essa parte os bolsonaristas não falam, né? Não lembram. Tem assim uma espécie de amnésia, entraram em estado de Alzheimer, né? E não colocam sobre isso. Mas tudo bem, a gente entende. O técnico também afirmou na época que o Palmeiras comemorar o seu título do Campeonato Brasileiro com Bolsonaro é uma situação diferente. Desde que assumiu a seleção, o técnico evitou encontros políticos. Tite afirma que desde 2017 que não se sente confortável em misturar a seleção brasileira com política. O técnico também se recusou a se encontrar com o então presidente Michel Temer no final de 2017. Era uma tradição do time encontrar com o presidente antes de viajar para a sede da Copa do Mundo, mas no caso desse presidente, um presidente que chegou da forma que chegou à presidência, através de um golpe jurídico parlamentar, realmente não era muito adequado, não é? Mas enfim. O encontro com Lula ressurgiu por causa da declaração do capitão da seleção brasileira, o Casemiro,
no final da partida das eliminatórias entre os times do Brasil e o Equador, que ele respondeu que os jogadores tinham se posicionado de a público com a questão no momento oportuno, né? Não podemos falar no assunto, disse Casimiro. Todos sabem nosso posicionamento, mas não vamos falar do assunto. Todo mundo sabe, está mais claro e impossível. O Tite deixou claro o que nós pensamos. Não só eu, nem jogadores da Europa. Fala em nome de todos os jogadores com Tite e comissão técnica. É unânime. As declarações indicam que os jogadores estão decididos a dizer que preferem não jogar a Copa América, que foi trazida ao país numa iniciativa do presidente Bolsonaro. Como eu já analisei aqui no canal, uma manobra política para tentar driblar, usar do esporte, como isso já foi usado na ditadura militar, como já foi usado por Mussolini, como já foi usado por um monte de gente ao longo da história, para usar isso para driblar a queda de popularidade que Bolsonaro está sofrendo. Com isso, os aliados do presidente se manifestaram contra Tite. As publicações indicavam que o técnico era contra a realização da Copa América, não pela pandemia, mas por ele supostamente discordar de Bolsonaro. Não, mas é por causa da pandemia, né? O prefeito de Chapecó critica o técnico da seleção aqui nesse vídeo, que eu não vou exibir porque, enfim, mas vocês podem assistir, né? Aliás, vamos ver um trechinho? Vamos ver um trecho, né? Vamos ver. Vamos assistir aqui o presidente de Chapecó. Ô Tite, você não é técnico do time do PT, seu idiota. Ou sua anta. Você é técnico da seleção de todos os brasileiros. Olá, meus amigos, sou João Rodrigues, prefeito de Chapecó, Santa Catarina. Eu quero aqui conclamar todos os homens públicos suprapartinariamente para que tenhamos coragem, gente. Vamos reagir diante do momento que estamos vivendo. Estão promovendo um escárnio contra o nosso presidente do Brasil e contra o nosso país. Tudo que o presidente Bolsonaro fizer para o bem do Brasil, há um segmento da sociedade liderado por uma mídia podre. Uma mídia tendenciosa para destruir o presidente do país. A última, sabe o que foi? Quando o presidente liberou o Brasil para ser sede da Copa América. Sabe o que aconteceu? Uma rede de TV chamada Rede Globo, ela acabou se pronunciando publicamente, e um dos principais narradores parece que baixou uma pombagira. Sabe o que é pombagira? O sujeito fica todo louco. Luiz Roberto, preste atenção o que é que esse asno fala. Vai lá, Luiz Roberto, fala, idiota. Que os negacionistas façam caravanas agora a Brasília para público na grande final, momento apoteótico dessa porcaria dessa competição. É um assinte, é um tapa na cara dos brasileiros. Você parou? O Luiz Roberto demonstrou, viu, prefeito, não presidente, prefeito de Chapecó, desculpe o erro. Ele demonstrou a correta indignação com esse absurdo que durante a pandemia sediar uma competição que já foi rejeitada por outros países por causa da pandemia, né? Isso é indignação, viu? E aí ele segue dizendo essas coisas, né? Os aliados de Bolsonaro também comentaram o fato das críticas serem ao campeonato ao qual a Rede Globo não tem direito de transmissão e tal. Então eles estão com essa coisa aí bem contra a Rede Globo de televisão, né? Mas vamos reagir um pouco mais ao prefeito de Chapecó, não é? Porque é engraçado ouvir os bolsonaristas, né? Os negacionistas vestindo a carapuça de negacionistas, né? Vamos ouvir. Para pensar a insanidade. A Rede Globo é ela que faz a cobertura oficial da Copa do Brasil. Pode. Campeonato Brasileiro pode. Copa América não pode. Por quê? Porque vocês não vão transmitir. E aí, notem bem a cadeia. O Tite, o técnico da seleção brasileira, foi questionado por repórteres se o presidente Bolsonaro fosse até a Granja Comari, ele se reuniria com o presidente. O que ele disse? O que ele falou? Tite, o que é mesmo que tu disse? Não. E a minha atividade, ela não mistura. Eu não... É engraçado, né? Vamos por partes. A Copa América realmente não vai ser transmitida pela Globo. Então isso explicaria o posicionamento na cabeça dos bolsonaristas contra a Copa América. Mas tem um monte de gente como eu que não trabalho para Globo que entende
que a Copa América está sendo utilizada pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro viu como uma oportunidade política, e por isso que a gente está se posicionando contra. E o Luiz Roberto, sim, ele está na Globo, e você poderia, no caso dele, pensar que existe um conflito de interesses. Mas ele também pode estar pensando, como cidadão, é uma possibilidade também, que o uso dos negacionistas, e ele usou essa expressão, para fazer um uso político da competição, é uma coisa negativa. Então, nem todo mundo, viu, prefeito Chapecó, está fazendo uso, tá se posicionando porque se beneficia de alguma forma, ou está querendo criticar porque o benefício seria do SBT, viu? Só para deixar isso claro. E ele novamente vai mostrar a foto com Lula, se esquecendo de dizer, como eu trouxe aqui, que Tite já reconheceu que errou ao visitar o ex-presidente Lula. Mas vamos ouvir, por distração, né? Não me sinto confortável em fazer essa mistura. Não. O direito, sim, é de não misturar enquanto o esporte, que é um meio de educação, que é um meio que ele viabiliza princípios e tal, e uma série de outras escalas de valores éticos, morais, competitivos. Ô Tite, você não é técnico do time do PT, seu idiota. Ô sua anta, você é técnico da seleção de todos os brasileiros. Você tem que ter respeito pelo presidente desse país. Você que já abraçou e beijou Lula. Ele não tem nenhuma obrigação de ter respeito pelo presidente do país, nem eu, nem ninguém tem essa obrigação, viu? E aí eu já não vou mais ouvir essa figura, porque realmente dizer que o técnico é obrigado a respeitar o presidente é uma bobagem muito grande. Inclusive porque esse presidente, viu, prefeito de Chapecó, minimizou a pandemia. Esse presidente foi contra as medidas de distanciamento social que teriam salvado vidas. Esse presidente e seu governo ignorou os e-mails da Pfizer, que poderia ter trazido milhões de vacinas para o Brasil e ter salvo milhares de vidas. Milhões de vacinas poderiam ter salvo milhares de vidas que já foram perdidas por causa dessa pandemia. Então, esse presidente pode merecer muitas coisas mesmo. Respeito não é uma delas. E é tudo que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Agora, eles têm um novo alvo, né? Um novo comunista, né? E é, no mínimo, engraçado. Eles estão, inclusive, postando várias imagens, não só essa, tem várias outras com imagens assim dele como comunista, né? Com comunista Tite, né? Tudo que eu tenho a dizer para o Tite é: seja muito bem-vindo às fileiras, né? Nem sei se você é de esquerda, mas para os bolsonaristas basta se comportar com o mínimo de seriedade para ser classificado de comunista. E aparentemente muitos novos comunistas vão aparecer nos próximos meses, né? Segundo a categoria dos bolsonaristas, né? Essa classificação vai ser realmente muito comum, né? E eu tô aqui de vermelho para homenagear esse ódio deles do comunismo, né? Podem me chamar de comunista. Né? Mesmo que, obviamente, eu tenho uma ojeriza profunda a todo tipo de regime autoritário e jamais defenderia nenhum tipo de regime autoritário, fosse ele de esquerda, fosse ele de direita. Mas como isso talvez seja muito complicado para os bolsonaristas entender, simplifique, me chame de comunista, né? Vocês estão fazendo um favor a minha pessoa e a todas as pessoas, mostrando a falta de nuance e complexidade de sua análise, né? Então vocês vão estar mostrando quem vocês são. E eu até agradeço. Meu nome é André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.